A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Deuteronômio capítulo 32. É o mesmo capítulo e versículo que lemos nos demais estudos, de a guerra entre Deus e Satanás. Deuteronômio 32, 39 está escrito assim: veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão. Quem está falando essa palavra é o próprio Deus, deixando claro quem é Ele e o poder que Ele possui. Mas nós vamos ver agora quando Satanás começa a criar os seus adoradores e Deus começa a criar os seus adoradores, já que eles estão em guerras, né? Em Gênesis capítulo 9, verso 20, vai decorrer uma história onde Noé saiu da arca e plantou uma vinha. A terra era maldita, mas ele plantou o que na terra? Uma vinha. E da vinha ele produziu vinho, e do vinho ele embebedou-se, ficou bêbado. Aí ele traz agora uma grande tragédia sobre a terra. Temos o episódio aqui que eu estou contando para vocês, né? Ele está trazendo o mal ao homem de novo. Deus agora tinha 8 pessoas para adorá-lo. E Satanás não tinha ninguém. Então Deus agora tinha uma grande igreja com 8 membros. Mas Satanás não tinha ninguém, porque Deus tinha exterminado todos com o dilúvio. Noé bebeu do vinho da vinha que ele tinha plantado na terra, e a terra era maldita. Noé amaldiçoou seu neto Canaã, filho de Cã. Você pode ler lá depois em Gênesis 9, 20 e 21. Filho de Cã e de Canaã é que vem aqueles povos que sempre arrumavam encrenca com o povo de Deus, né? Em Gênesis 12, 1 e 3, Deus traz a promessa em Abraão. Deus chama um idólatra para que ele seja diferente. E ele aceita ser diferente. Em Gênesis 14, 12 a 24, vai decorrer outra história também. Aqui temos a proposta de Satanás no verso 21, e Abraão recusa o prato. Ele passa por testes que Deus permitiu para analisá-lo, pois Deus queria fazer dele uma grande nação de adoradores. Era o que Deus queria fazer, a nação que vinha de Abraão. Mas ele tinha que ser o começo. Então, para vir do começo, Deus tinha que tratar bem com ele e saber. E Satanás estava trabalhando nessa época, né? Lá em Gênesis 22, 1 a 13, o último teste, a última prova, Deus não disse: entrega-me o teu filho, porque Abraão não tinha só um filho, irmãos. Ele tinha 2 filhos, Ismael e Isaac. Mas se Deus falasse: entrega-me o teu filho, é lógico que ele iria entregar Ismael, porque ele tinha muito amor a Isaac, né? Então, com certeza, ele seguraria o que ele mais gosta para ele. Quando o homem vai ofertar a Deus, ele faz assim: ele não quer dar o seu melhor, ele escolhe o seu Ismael e não escolhe o seu Isaac. Ele escolheu então Isaac porque Deus já tinha pressionado ele e tudo, então ele foi levar Isaac a Deus. Aí Deus, desse acontecimento, é que Deus disse para ele: agora sei que temes a mim, que temes a Deus. Por quê? Porque ele acreditou, ele teve fé. Abraão obedeceu 3 princípios importantes. Ele teve obediência a Deus. Quantos crentes não são mais obedientes? Quantos cristãos não obedecem mais o seu pastor, a sua igreja? Então, Abraão foi obediente. O segundo princípio, ele adorou a Deus, né? Muitas pessoas vão a Deus, mas para pedir, mas não adoram a Deus. E ele teve fé no sobrenatural, fé naquilo que não dá para ver, irmãos. Mas ele teve fé, ele acreditou. Foi assim que aconteceu com Abraão. Agora veja Tiago, capítulo 2, verso 20 a 24. Vamos ver? Lá no finalzinho da Bíblia, esse é o último estudo nessa guerra dos dois, né? Tiago, capítulo 2, 20 a 24 diz assim: mas, ó homem vão, que queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado um amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está entendendo? Então, meus amados, com isso aprendemos que não adianta só ter a fé, temos que ter as obras também. Foi o que aconteceu ali, né?
Até então, os adoradores de Deus estavam vindo da geração de Abraão, que dele veio Isaque e de Isaque veio Jacó, que não fez certo, como o avô e seu pai. Jacó enganou e foi enganado. Enganou seu pai, enganou o seu próprio sogro, mentiu o seu nome, foi caçado pelo irmão, até fazer concerto com Deus. Um anjo desceu e Jacó lutou com o anjo. E o anjo disse: seu nome não serás mais Jacó, e sim Israel. Agora o nome dele é trocado. Foi daí que nasceu a nação de Israel. Para você que não sabia, o país de Israel o nome Israel vem de Jacó, que foi mudado o seu nome, né? Quando ele lutou com o anjo, ali nasceu Israel. De lá para cá, veio 12 tribos, e entre elas estavam a tribo de Judá, de onde veio Jesus, que ensinou, curou, libertou e foi condenado à morte. Bom, ele tinha que morrer para que houvesse vida para nós, e com seu sangue derramado no madeiro caiu e toca na terra. O sangue dele agora toca na terra. E seu sangue fecha a boca da terra e tira a maldição da terra. Porque a terra tinha bebido um sangue de um inocente e ficou pecaminosa. Quem? Bebeu o sangue de Abel. Ele foi ao inferno, tomou a chave da vida e da morte. A chave que Satanás tomou do homem, Jesus pegou de volta. A maior derrota do diabo é que Deus deu seu único filho por nós, para nos resgatar. E o diabo, como não tinha filho, não deu nada, então perdeu, irmãos. O maior sacrifício foi de Deus, né? No último minuto, qual que era o sacrifício que ele tinha que ser feito? Cada um tinha que dar o seu melhor. Satanás não tinha o seu melhor. Deus deu Jesus. Jesus então morre e traz a salvação sobre nós. Talvez você nunca pensou no sacrifício, né? Essa guerra entre Deus e Satanás não trouxe ela em muita coisa aconteceu, mas não daria, irmãos, a gente ficaria muito tempo falando dessa história. Mas Satanás, ele prejudicou muito, sabe por quê? Ele enganou Abraão, ele tentou enganar muitos homens de Deus, ele fez com que Davi tropeçasse, ele fez homens buscarem a vida de Davi para matar. Irmãos, muita coisa aconteceu, Satanás atrapalhando, Satanás matava um e outro. Veja que Deus tinha um homem justo na terra chamado Nabote, e Satanás fez com que ali o rei Acabe viesse querer tomar a vinha dele, mas aí o rei Acabe não conseguiu. Então Jezabel interferiu no assunto, vendo que o marido era um monlenga, ela vai e manda matar Nabote e pega a vinha dele e dá ao seu marido. Veja que os homens de Deus eram mortos. Lembra quando Elias aparecia na cidade? Acabe dizia assim: lá vem o perturbador de Israel, porque eles não gostavam do homem de Deus e da mulher de Deus, né? Então aconteceu isso, que eles queriam eliminar, irmãos, toda raça que fossem adoradores a Deus, mas não conseguiram, porque o maior sacrifício era Jesus. Jesus deu a vida por muitos e muitos agraciados por ele. Ele agora multiplicou. Antes ele era um, agora ele está em todos. Então, todos que estiverem com Cristo, milhares de pessoas semelhantes a Cristo, que vão estar pregando, que vão estar louvando, adorando ao Senhor. Por fim, eu quero que você leia comigo Isaías 53, 3, 4 e 5. Vamos lá? Isaías 53. Vamos lá, é um profeta maior. Isaías 53. Estou procurando aqui também. Versículo 3, 4 e 5 está escrito assim. Está falando de Jesus Cristo, tá? Para você saber de quem esse versículo está falando, estão falando de Jesus Cristo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.